Hoje nós vamos meditar aqui em 3 coisas importantes antes da volta do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem ministrado o meu coração acerca destas coisas e eu tenho o dever de passar isso para você que está me vendo, para você que há de me ver. Deus tem me incomodado para falar destas coisas nesse tempo que nós estamos vivendo. O tempo do fim, o tempo da volta de Jesus. Por isso eu coloquei no tema 3 fatos importantes que ocorrerá ou está já acontecendo antes da volta do nosso Senhor Jesus. 3 fatos importantes além dos sinais que já foi predito pelo próprio Jesus, passado para os discípulos e para os apóstolos. Jesus nos avisou do que estava para acontecer antes da sua volta. E eu gostaria de meditar com você hoje. Eu vou falar aqui de 3 coisas importantes. Primeiro eu vou falar sobre a apostasia. Algo que tem que acontecer, algo que está acontecendo e está a olho nu. Nós conseguimos enxergar esses sinais através do Espírito Santo que intercede por nós. Não é verdade? Nós já podemos ver isso nitidamente, porque o Espírito Santo ele fala em nossos corações. Deus não nos deixa sem ouvir a sua voz. O Espírito do Senhor que intercede por mim e por você, ele tem falado no nosso coração acerca destes tempos. E eu gostaria de meditar com você, se você quiser ler aí na palavra, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então é bem verdade que o espírito do anticristo já age entre o povo de Deus há muito tempo. Nós sabemos disso. O próprio apóstolo João, ele tem falado isso. O espírito do anticristo, ele já tem agido há muito tempo. Porém aqui, Paulo está falando do personagem que será dado como o anticristo. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui que não vai acontecer isso antes que venha a apostasia. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que não está ocorrendo aí a apostasia? Você acha que isso já não está acontecendo há muito tempo? Eu vou te mostrar como o espírito do anticristo tem agido. Há muito tempo, o espírito do anticristo já tem lançado discórdia entre os irmãos, já tem lançado separações entre os irmãos e tem lançado amargura no coração de muitos. Quantas igrejas que eram uma bênção, os irmãos viviam em comunhão, na unidade, mas hoje já não está mais naquela união e até já fechou. Quantas igrejas já fecharam suas portas porque o espírito do anticristo já agiu ali dentro, já conseguiu operar ali a divisão. E muitos já apostataram na fé. Muitos já não crêem mais em Jesus Cristo. Dizem que crê, mas não anda segundo o Evangelho e a palavra. Interessante falar nisso. Quantas pessoas, eu e você, nós conhecemos, tivemos o prazer e a oportunidade de conhecer muitas pessoas que eram uma bênção na mão de Deus. Pessoas que eram usadas por Deus, que andavam no centro da vontade de Deus, guardavam a palavra de Deus no seu coração, mas que infelizmente já se apostatou
já não crê mais em Jesus? Quantas pessoas já perderam esta visão? Quantas pessoas eram cheias da presença de Deus e hoje já não está mais no centro da vontade de Deus? É muito triste isso, mas isso tem que acontecer. Já está acontecendo. Mas o contexto está dizendo aqui, irmãos santos, o contexto, olha que coisa tremenda, santos. O contexto está dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Ou seja, antes do personagem, o anticristo, sentar no lugar santo e buscar adoração, antes dele sentar lá em Israel, que é onde vai ser o fato ocorrerá lá, antes disso acontecer, é necessário que ocorra a apostasia. E a apostasia, Rabacaia Sébia, já está acontecendo há tempo, viu? Não é de hoje não. É uma intensidade. O tempo vai passando e as pessoas vão se apostatando. A cada dia mais o funil está ali, e a cada dia mais pessoas estão ficando para trás. Porque negaram o Evangelho, negaram a obra de Cristo, pois está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a apostasia é um dos grandes sinais da manifestação do Filho da perdição e da volta de Jesus. Olha comigo, segundo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha que coisa tremenda, é a palavra de Deus falando conosco, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu Deus! Olha como o texto liga com outro texto. O apóstolo Paulo falando contra o filho na fé, Timóteo: olha, nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvido à doutrina de demônios. Sangue de Jesus tem poder para repreender esses espíritos. O sangue de Jesus tem poder para repreender toda a obra do mal. Quantas pessoas dão ouvido à doutrina do inimigo? Quantas pessoas perderam a visão celestial, a visão de andar no centro da vontade de Deus? Quantas pessoas, infelizmente, irmãos santos, já não está entre nós mais? Meu Deus, quantas pessoas já não está conosco mais, porque deram ouvidos a doutrinas de demônio e foram enganados por eles. Que isso não ocorra na minha e na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a andarmos no caminho santo, agradável aos olhos dele. Sabendo que nós somos pecadores, cometemos pecados, falhamos, erramos, mas o sangue de Jesus nos purifica. Até fiz uma pergunta hoje para um amigo meu: o que é a graça que Paulo, irmãos santos, e os irmãos que há de ver? Quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim para Paulo: a minha graça te basta. O que significa isso? Eu, meditando na palavra, eu trouxe ao compreendimento, a compreensão dessa palavra. Quando Paulo fala assim: olha, a minha graça te basta. Não é a graça para você andar no pecado. Não é a graça para você dar lugar à carne. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: olha, eu sou a sua suficiência. Eu sou a sua força. Eu estou contigo. A minha presença te basta. Se você errar, estou aqui. Se você falhar, estou aqui. Mas eu estou aqui para te ajudar a não cair. É isso que Jesus está falando. A minha graça, o meu poder é suficiente para te ajudar a andar no caminho, nos meus mandamentos. É isso que Jesus quis dizer para Paulo. Então, o primeiro fato que deve ocorrer antes da volta de Jesus e a manifestação do filho da iniquidade, do anticristo, é a apostasia. Precisa haver primeiro a apostasia. Amém?
Segundo fato importante que precisa ocorrer, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. O sangue de Jesus tem poder para repreender toda retaliação e toda opressão contra a minha vida. Amém? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa fará justiça. Olha só. Quando, porém, vier o Filho do Homem, por aventura, achará fé na terra? Meu Deus! Olha só. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você sabe o que eu entendo aqui, irmão? Você sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que a fé seria escassa nos últimos dias. Eu entendo que a fé estaria se aniquilando, acabando. Muitos perdendo a fé. Então, o primeiro fato, a apostasia. Segundo, a escassez da fé. Quantas pessoas não querem saber mais de uma vida de obediência a Deus? Quantas pessoas não crêem mais em Jesus? Eu até brinquei ontem, eu até disse ontem no Facebook, você acredita mesmo no arrebatamento? Porque é muito fácil eu falar, eu creio no arrebatamento, mas você acredita profundamente na tua alma e no teu espírito que esse evento que vai abalar o mundo, esse evento que será no piscar de olho, olha que coisa tremenda, a Bíblia diz que será no piscar de olho, este evento magnífico que haverá estrondo, e a igreja do Senhor subirá com Cristo. Tem que ter fé, irmão. Você entende por que eu estou falando sobre fé? Para crer nisso tem que ter fé. Por isso que a palavra de Deus é para quem crê. Porque qualquer um que lê isso aqui vai falar que isso é um conto de fada, um conto histórico. Apenas histórico, um conto de fada. Ou algo semelhante. Mas agora acontecer de verdade? É muito fácil, irmão, eu falar assim, não, vai acontecer. Mas será que eu creio? Com a minha alma, com o meu espírito, com todo o meu ser. Será, irmão, que eu creio que esse fato vai ocorrer? Medita, reflete sobre isso. Então, primeiro eu falei que é necessário que ocorra a apostasia. É necessário também que ocorra a escassez da fé, que muitos perderão a fé e a visão. Terceiro tópico, terceiro fato importantíssimo que está acontecendo no dia de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos lá para a gente ver. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos lá para a gente ver o que está escrito. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, vai falar sobre os tempos trabalhosos, o tempo de muitos blasfemar o nome de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, o tempo dos últimos dias. Olha o que está escrito. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Meu Deus, a palavra de Deus é rica, irmão. A palavra de Deus é tremenda. O tempo está sendo difícil ou está sendo fácil para mim e para você? O que você acha? Aliás, o tempo está sendo difícil para todo mundo. Até o ímpio que ainda não tem Jesus como seu Salvador está passando por tempo difícil. O mundo está em caos. A política está em caos. A religião está em caos. A economia está em caos. Hoje nós não sabemos no que acreditar mais. Não é verdade? Nós não estamos conseguindo manter mais o equilíbrio do que é certo e do que é errado. As visões são contraditórias. É necessário que ocorra o caos para que o filho da perdição se manifeste. E a Bíblia diz assim, que se possível enganaria muitos, até os escolhidos. Sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos cubra com a sua misericórdia. Que Deus nos cubra com o teu amor e com a tua graça e nos livre de todo mal. Olha o versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliável. Quantas pessoas não querem se reconciliar com Deus e com o irmão mais? Quantas pessoas guardando rancor e mágoa e ódio no seu coração? Não abre mão do ódio, não abre mão da misericórdia, da reconciliação, mas dá lugar à carne e ao inimigo. E anda no seu ego, sem se preocupar com o dia chamado amanhã, sem se preocupar com a tua eternidade, porque a eternidade dessa pessoa está em jogo. Quando ela não perdoa, se algo acontecer com ela, você pode saber, sem sombra de dúvida, que o destino dela não é bom. Não é verdade? Traidores, obstinados, orgulhosos, meu Deus, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Quantas pessoas querem saber só das coisas do mundo, do prazer do mundo? Quantas pessoas querem saber sobre baladas, bebedeira, prostituição, orgia, tudo que a carne deseja, amigo do mundo, mas inimigo de Deus. Por isso está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que anda na carne, aquele que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Então hoje nós temos a escolha de decidir o nosso futuro e a nossa eternidade. Saber que esses dias está ocorrendo, creio eu profundamente, como eu disse aqui, a instabilidade mundial em todas as esferas do mundo que está ocorrendo. É mistério que se manifeste o filho da iniquidade, mas eu e você estamos guardados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos guardados em Cristo Jesus e o mal não lhe toca. Então Deus nos guardará de todo mal, amém, santos? Deus nos guardará, irmão, irmã, de todo mal, mas para isso é necessário uma vida de obediência à sua palavra. Como está escrito em Romanos 12, 2. E não sedes conformado com o padrão deste mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, andando no caminho da justiça e sendo obediente a Deus. Aflições, angústias, perseguições, tribulações, é de fato que socorro. Como Paulo diz, por muita tribulação é necessário entrar no reino de Deus, não é isso? É necessário que isso aconteça, mas sabei uma coisa, a sua alma nele está. É melhor passar aqui, sofrer aqui, irmão, mas ter o sustento de Deus e saber que a eternidade nos espera, do que ser amigo do mundo, se deleitar neste mundo e saber que nossa eternidade não pode ser com Deus, e sim no inferno. Sangue de Jesus tem poder. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te encha da sua presença, que você possa andar no caminho do Senhor, pedir a Ele perdão pelos teus pecados, pelos erros, porque Ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para te renovar, Ele é fiel para te fortalecer. Que Deus lhe conceda a sua graça e a sua misericórdia. Toma posse e viva de acordo com um livro chamado Bíblia, que é a palavra inerrante, atualizada de Deus. Esta palavra não oscila, não há sombra de variedade, e ela jamais será desatualizada. Desatualizado são os pecadores, os iníquos, os blasfemos, aqueles que distorcem a palavra de Deus para andar nos seus pecados. Mas quem de fato tem a presença do Espírito Santo, quem de fato tem a presença de Deus, sabe do que eu estou falando. Quem de fato anda no caminho da graça, quem de fato anda no caminho de Deus, sabe que estas coisas é mistério, mas que está guardado em Cristo Jesus. Pois a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? E para mim finalizar aqui, uma palavra profética de conforto
para o seu coração. Amém, irmão? Que está escrito, se eu não me engano, Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardou a minha entrada Ele guardou a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.